Olá, pessoal, estou de volta. Meu nome é Sandy. Esse é o canal sobre psicanálise, sobre questões da vida. O tema que eu gostaria de falar foi sobre o filme do Michael Jackson que eu assisti lá no cinema, né? Esse tema já está batido porque eu não tenho muito tempo para ficar gravando sempre que o pessoal comenta e tudo, né? Eu estudo muito o comportamento das pessoas, eu estudo tudo que está sendo discutido, debatido, falado, eu gosto de ver um ângulo, outro ângulo. Eu tenho uma questão muito séria com comentário. Eu sou viciada em comentar. E assim, eu não faço isso porque, eu quero ser estrelinha. Não, eu faço isso porque, não sei, meu dedo coça, sabe? Eu fico com vontade de comentar, gente. É um instinto. Depois que você começa a estudar sobre comportamento humano, você começa a ficar mais analítica. Não para ficar procurando defeito ou qualidade em ninguém, mas nada passa desapercebido. Até um comentário assim, meio inconsciente da pessoa, a gente acaba meio pegando alguma coisa, sabe? E eu acho muito interessante, porque eu quando vejo algo, eu quero analisar, eu quero pesquisar a fundo. E foi o que aconteceu. O Michael Jackson, eu já conhecia há muito tempo o trabalho dele. Quando eu era criança, eu vim de uma igreja que não podia dançar, não podia fazer aula de dança, não podia uma série de coisas. Quem era filho de obreiro, filho de diácono, quem tinha que estar ali, quem era participativo na religião, tinha que dar exemplo e tudo, né? Então, as coisas que eu gostava eu não podia fazer. A dança é uma delas. Não tinha essa questão, futebol era proibido, ir em circo era proibido, teatro, karatê, uma porção de coisas que eram proibidas na época. Pelo menos na época que eu nasci. Hoje não tem esse tanto de proibição, mas na época que eu nasci, não podia nada. Então, tudo que eu aprendia era sempre ou o vizinho, né? Ou quando passou a ter TV na minha casa, quando eu tinha uns 10, 12 anos por aí, eu assisti um filme do Michael Jackson no SBT. E eu achei ele incrível, só que assim, eu não tinha acesso à internet, então é, tudo que eu sabia era um pouco assim o que minha mãe contava. Por exemplo, minha mãe, ela quando não era evangélica, ela falava que ela gostava de ouvir na rádio, ela ia em festa e tocava as músicas da Madonna, do Michael Jackson e tudo, né? E aí ela gostava do Michael Jackson e tudo. Mas eu não sabia nada sobre a história de vida dele, né? Às vezes eu via no noticiário aquela polêmica sobre a questão das crianças, né? Mas era tudo muito nebuloso para mim. E aí, depois que ele morreu, que ficou passando vários documentários em tudo quanto é lugar sobre a vida dele, eu comecei a entender sobre a história dele e eu vi, nossa, como a mídia é perversa, como os jornalistas são perversos e como a rigidez de uma religião ou até mesmo a forma como uma pessoa é criada pode trazer sintomas na vida de uma pessoa. E o Michael Jackson, apesar dele ter crescido numa religião, numa seita também, não tinha esse problema com a questão da música secular. Nos Estados Unidos não tem muito essa separação, né, de música secular, de música gospel. Apesar de ter pessoas fanáticas que não ouvem, mas isso não é muito comum, né? Aqui no Brasil, a rigidez vai depender de que igreja a pessoa é, de que segmento a pessoa é. E eu sempre fui fascinada por dança. Se eu pudesse dançar na época que eu cresci, quando eu era criança e tal, eu sei que agora eu sou adulta, eu sou responsável por mim e tudo, é questão de eu, sei lá, me colocar numa aula de dança, alguma coisa assim, porque eu sempre achei bonito, eu sempre gostei. Eu gosto de ver pessoas dançando, qualquer pessoa dançando já me deixa alegre. O Michael Jackson, para mim, era surreal. E
eu penso que, apesar de toda a rigidez e tudo, ele pelo menos teve esse presente, que é poder cantar e dançar. Mas mesmo assim, nunca estava bom. Nada estava bom para ele, porque ele tinha essa mania de perfeccionismo. E eu noto que todas as pessoas que crescem com muita cobrança, com muita rigidez, com pouco elogio, com pouco afeto, todas as pessoas que crescem com essas proibições, com esse tanto de excesso de rigidez, elas têm esse problema com a questão do perfeccionismo. Porque a pessoa que ela é elogiada, ela é incentivada, ela não tem essa insegurança. Então, o Michael Jackson, apesar dele ser muito bom no que ele fazia, ele tinha esse sofrimento muito forte, né? Eu vejo que muitas pessoas têm esse perfeccionismo e eu também tenho um pouco, né? Mas eu já quebrei um bocado disso, porque só pelo fato de eu conseguir postar um vídeo e tudo na internet, já é eu vencendo a minha própria natureza. Natureza não. Meus próprios é, limites, limitações, né? Achei muito bom aquele filme, o sobrinho dele parece que estava incorporado o Michael Jackson no corpo do sobrinho dele, porque foi perfeito, né? É tanto que o pai dele comentou que quando ele assistia o filme, quando ele foi assistir o filme, ele percebeu que parecia que era o irmão dele que estava lá e não o filho dele. Então eu achei impressionante isso daí. Quando eu estou na internet, eu gosto muito de ficar no Instagram. Olha, eu gosto de fazer um monte de coisa. Eu tenho 3 contas, né? Olha pra você ver, minha mente é muito doida. Eu tenho uma página de fã-clube do BTS, que já vai fazer uns 6 anos por aí que eu sou fã deles. Começou, não foi nem pela música, é porque às vezes eu via muito meme deles, passando assim no Instagram, no TikTok, e assim eu achava muito engraçado. Daqui a pouco eu comecei a pesquisar algumas músicas e descobri que uma música que eu gostava de K-pop é a Fake Love. Eu não fazia ideia que era deles, né? Porque eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha prestado atenção neles. Não é toda música que eu gosto, mas um monte de música que eu gosto deles. É porque, assim, o BTS ele não tem um estilo definido, né? Ele tem uma música romântica, daqui a pouco é uma música que dança, todo mundo dançando, daqui a pouco é um hip hop, um rap, então, assim, tem um trap, é uma misturada danada, misturaiada danada as músicas deles. Então, tem para todo gosto ali. E eu penso que se o Michael Jackson tivesse vivo, eu acho que ele ia curtir o BTS. Por quê? Porque eu sei que quando o Jonas Brothers estava no auge, né, da carreira deles, o Michael Jackson já chegou a falar que gostava e que a filha dele, eu não sei se era filha ou filha, eu não sei, mas ele achava legal os Jonas Brothers. Eu sou uma pessoa bastante eclética, então eu não tenho essa besteira de, eu só gosto de MPB, eu só gosto de samba, eu só gosto de axé, eu só gosto de rock, né? Porque muitas vezes as pessoas elas são fechadas num segmento e elas acham que os outros é tudo porcaria. E tem pessoas, acredite, tem pessoas que gostam de funk que elas acham que todos o resto de estilo musical não presta. Só o que ela gosta é o tal do MC lá, entendeu? O MC que ela gosta. Então, para você ver, eu sei que o rock é perfeito, sabe? Eu não tenho o que falar do rock. Rock é um estilo musical que, assim, eu não gosto daquelas gritarias. Uma música inteira gritada, eu odeio, eu detesto. Mas se for em certos momentos, eu até acho legal. Mas uma música inteira, assim, a pessoa tá gritando que você nem entende o que a pessoa tá falando. Quando eu era adolescente, que eu aprendi a gostar, porque antes eu só gostava de música melódica, eu só gostava de pop. Eu sempre fui do pop. Por quê? Por causa do Michael Jackson. Para mim, ele era a referência, né? Então, quando eu comecei a ouvir o rock, por quê? Na época,
Eu era evangélica, então eu só ouvia música gospel, né? Mas mesmo assim, as referências que eu tinha da época era a minha vizinha. Minha vizinha gostava de ouvir Sandy Júnior, ela gostava de ouvir. Ai, anos 2000, gente, era Ruge, era Sandy Júnior, era Vanessa Camargo, tudo isso, a Kelly Key. As minhas colegas gostavam de ouvir isso daí. Eu não tinha um CD de nada disso, eu não ia na internet para ouvir, mas elas estavam sempre cantando, sempre ouvindo, gente na rádio ouvindo, e a gente acabava aprendendo. É igual quando você mora do lado da casa do vizinho que só ouve a rocha, só ouve axé. Você acaba aprendendo a música sem nem mesmo você gostar. E eu tinha uma vizinha que gostava de ouvir Rick Renner, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, quem mais que ela gostava de ouvir? Ela gostava de ouvir sertanejo, raiz, Chitãozinho, Chororó, essas coisas. E assim eu fui aprendendo tudo ouvindo, sem nem gostar. Mas eu achava, assim, eu tinha uma variedade infinita de coisas que eu ouvia que eu prestava atenção. Aí tive um vizinho que gostava só de ouvir rock. Aí tinha o Pink Floyd, tinha o Ahá, tinha vários tipos de U2, Bon Jovi. Então, Link Park também tinha um outro vizinho que gostava. Tudo era o vizinho, gente. Não adianta você achar que porque você criou seu filho numa bolha, numa igreja, no cristianismo, você vai ter que morar numa caverna para ele não ouvir e não prestar atenção. Porque nós, como seres humanos, nós desenvolvemos nossa personalidade própria e nossos gostos próprios. Por mais que os pais da gente ouvem determinado estilo, a gente também tem o nosso gosto. Não tem jeito, né? E eu acho assim, eu achava muita besteira. Depois que eu cresci, que eu fui entender que isso era uma grande besteira. Porque o que importa não é a música ser religiosa, o que importa é o conteúdo da música. Eu não vou prestar meu ouvido para ficar ouvindo letra de putaria, de ficar ouvindo letra de músicas que eu não gosto, né? Às vezes, quando eu vou fazer os memes lá do BTS, que eu gosto de transformar eles em baianos, né? Porque eu sou da Bahia. E assim, eu fico imaginando como seria se o BTS fosse baiano. Aí eu fui criei o BTS da Bahia para as ARMYs, né? Para o fã-clube. E aí eu coloco, às vezes eu faço meme de diálogo, né? Eles falando com a voz de outras pessoas. Às vezes eu coloco eles cantando música. Agora a coisa que tá chamando a atenção dos fãs é o fato do Jimin, o Jimin tá loiro com cabelo grande. Aí a gente faz a resenha de que ele é o cantor do Calcinha Preta. Aí o que a gente vai? Pega a música do Calcinha Preta, coloca em cima, como se ele estivesse cantando. E eles já estão acostumados. Eles já fizeram um show aqui no Brasil em 2018, por aí, alguma coisa assim. Eu não lembro a data. Eu me considero uma baby army, que é aquela fã que não tá desde o início da carreira deles. Eles têm 13 anos que têm uma carreira, mais de 13 anos. E eu tenho 6 anos, então eu não sei de tudo sobre eles. Eu não sei de tudo. Agora eu sei quem é quem, eu sei o nome de cada um, eu sei a personalidade de cada um, e eu acho engraçado a personalidade deles, porque eles não são só um rosto bonito. Eles são engraçados, eu acho bonito o jeito que eles são unidos, até mesmo quando eles estão brigando, rapidinho eles já se resolvem, né? Tem muito a questão de acompanhar, eles fazem muito vlog, faz muita live, então a gente não acompanha eles só pela música, mas também o conteúdo de entretenimento que eles fazem também, eles vão em programas, faz vídeo, nesses dias eles foram no programa americano, onde eles tinham que comer pimenta,
né? E era entrevistado e ao mesmo tempo comia pimenta aí. Assim, quem é fã acaba dando muita risada. E só que assim, eu estou ligada que a indústria K-pop, ela abusa dos artistas, porque eles começaram ali, não tinham uma identidade definida. Hoje em dia eles já têm uma identidade, já foi refinada a imagem deles e tudo pela questão do dinheiro que eles conquistaram com o trabalho deles e tudo. Eles treinavam desde adolescentes. E a indústria K-pop, ela tira de tudo do artista. Então, assim, é 10 horas, 12 horas de ensaio. É exaustivo. Então, eles têm burnout, eles têm vários tipos de sintomas por essa cobrança. E esse perfeccionismo. E engraçado que eu comecei falando do Michael Jackson, mas esse extremismo, esse perfeccionismo foi criado através do Michael Jackson, que ele sempre queria o melhor videoclipe. E isso gerou tudo que a gente tem hoje em dia de perfeccionismo da indústria, foi por conta do padrão alto do Michael Jackson. Não estou dizendo que a culpa é dele, as coisas só avançaram, entendeu? Deu um glow up no jeito como a música é feita. Só que o problema é que depois da internet, agora a música não é mais venda de álbum. Agora a música se trata de um algoritmo. Então a exigência é muito maior, porque eles têm que estar sempre com o hit no topo para poder ganhar uma premiação, um retorno grande no investimento que eles fazem, fazer parcerias. Então, assim, antes, uma pessoa para fazer sucesso, ela precisaria que as músicas deles estivessem passando na rádio, na televisão, os álbuns, a música inteira era vendido o disco, CD. Hoje, com plataformas de streamings, aí os áudios são ouvidos lá. Quando a pessoa chega a comprar um CD, é porque ela quer aquilo ali eternizado, ou aquela coisa física, né? Como antigamente. E eu penso que antes era menos exigente do que é hoje. E, assim, o que eu admiro nos artistas, nos meninos, porque eles são os artistas a ficar mais tempo no mercado e se manter no topo das paradas, nesse tempo atual, é muito difícil, né? E engraçado que quando foi lançado esse filme do Michael Jackson, graças a Deus a bilheteria, entendeu? Foi lotada, ganhou um recorde assim mundial de bilheteria. E também a questão das músicas dele, que na verdade a música de Michael Jackson nunca morre, sempre está aí. E todo mundo sabe quem é Michael Jackson. E o BTS, no tempo atual, né, não estou comparando em questão do dom artístico do Michael Jackson, mas estou dizendo que o Michael Jackson é referência de tudo que existe hoje na questão do K-pop, da música pop, né? E até quem é roqueiro curte o Michael Jackson. E ele, essa indústria K-pop é exportada dos Estados Unidos, né? Uma mistura ali. E o BTS, ele ficou não sei quanto tempo nos Estados Unidos, eles foram para os Estados Unidos, aprenderam com empresários de lá o rap diretamente com estrelas que cantavam rap, né? Pessoas ali de renome, eles foram lá. Eles não, do nada começou a cantar rap, não.
Eles foram para os Estados Unidos, fizeram um treinamento, tem até vídeos, tem tudo. Eles passaram uma temporada lá para aprender o rap. E o líder dele, que é o Nanju, ele aprendeu a falar inglês. Aí ele falava inglês, ele que era o tradutor de todo mundo ali. Antes precisava de tradutor, hoje em dia o Nanju já consegue dominar a língua inglesa. E os outros meninos aprenderam inglês, mas eles não falam inglês 100% igual o Nanju. Mas eu acho interessante a perseverança deles, né? Porque qualquer um já teria desistido. E eles começaram num quartinho, eles dividiam um quarto com beliche, comia refeições baratas. E eles têm essa cultura de cuidar, né? Do lugar onde vive. Então, eles mesmos limpavam, eles mesmos se organizavam, eles faziam diversos shows de graça, distribuíam panfletinhos ali, né? Então, o que me chamou a atenção no BTS foi isso. Não foi só a questão musical, foi a questão de como eles gerenciaram a carreira deles, como eles trabalham, os bastidores, porque eu gosto de ver os bastidores ali. Eu não gosto de ver só a música. Eu gosto de ver como a música é produzida. E eles têm documentários de como eles produzem as músicas deles, né? O Minhyunggi, que é um dos meus preferidos, que eu sou fã de todos ali. Mas a pessoa que eu mais identifico é o Minhyunggi. Ele que é o produtor musical, ele faz letras, os outros também fazem. Mas ele muitas vezes produz as músicas ali do BTS e tem grande parte repertório das letras também. O Namjoon, o J-Hope também faz a contribuição deles, né? Mas tudo isso precisou de quem? Do Michael Jackson. Eu sei que tem inúmeros artistas do pop que são maravilhosos, mas o nível de perfeccionismo do Michael Jackson influenciou em tudo que a gente vê hoje em dia, de questão de melhores clipes. Só que isso gera uma pressão muito grande nas pessoas. E quem trabalha com música tem que, assim, abrir mão até mesmo muitas vezes da saúde mental, porque a pessoa fica sem dormir direito. Ela fica horas viajando, longe de casa, longe da família. É muita pressão, né? É difícil, é um trabalho diferente de quem é CLT, porque o CLT, ele faz a mesma coisa todo dia e está sempre no mesmo local. Não estou falando que todo mundo que trabalha de CLT está sempre no mesmo local, mas a maioria das coisas sempre é num lugar específico. E quando termina a rotina, ele vai lá descansar e vai dormir. Agora, quem trabalha com o show artístico e trabalha viajando o mundo e tudo, são horas e horas de ensaio. Quando está no show, não pode passar mal. Eles ficam com vontade de desmaiar, a pressão baixa. É tanto trem que dá ali, né? Não dá para comparar, sabe, gente? Não dá para comparar porque a vida de um trabalhador é um salário mínimo ou um salário pouco para sobreviver. Mas quem é artista que ganha muito dinheiro, ele ganha dinheiro com shows, ele ganha dinheiro com CDs, artigos, tipo, no K-pop é ursinho, é blusa, é chaveiro, é maquiagem, é um monte de coisa que eles vendem, né? Para poder trazer esse dinheiro ali, levantar esse dinheiro. Então, eles são muito, mas muito ricos, né? Sem falar nos investimentos, que cada vez que eles ganham algo do trabalho deles, eles vão, compram uma cafeteria, que foi o que o Jimin fez, ele comprou uma cafeteria para a família dele trabalhar. Então, assim, gera emprego para um monte de gente também, essa questão do show, do artista, né? O que eu falo é que eu fico chocada com essa questão do Michael Jackson,
Tudo que aconteceu na infância dele afetou até a vida adulta dele. E é impressionante como todas as vezes que ele perseverava, sempre acontecia uma coisa ruim com ele, né? A questão do acidente dele da Pepsi lá, que ele não queria ter feito aquele comercial, ele não queria fazer aquela jornada com os irmãos dele. Chegou o momento que ele deu um basta, né? Porque o pai dele queria obrigar ele e ele queria seguir a carreira solo dele. Ele já era um homem adulto, ele podia decidir o que ele queria na vida dele, né? E o pai dele não aceitava isso. E todas as vezes que ele tentava fazer algo que ele não queria, sempre dava uma merda muito grande. Eu fico impressionada, né? Uma vez fizeram uma espécie de homenagem a ele na MTV. Eu vi o vídeo do rapaz falando sobre isso. E aí ele tinha sido picado por uma aranha que deixou a perna dele necrosada. Ele não queria ir, mas ele foi por educação. Aí quando chegou lá, não tinha prêmio nenhum. Aí tinha um bolo cheio de estatuetas com símbolo de música, né? Ele pegou um achando que era pra ele aquele prêmio ali. E aí ele fez um discurso lindo e tudo, e o povo tudo rindo da cara dele, porque não se tratava de uma homenagem, sim, queriam zoar com a cara dele, queriam acabar com ele, emocionalmente falando, fazer chacota da imagem dele. E aí ele foi embora, ainda veio um apresentador fazer graça com a cara dele, depois que ele já tinha ido embora. Eu só sei que nesse dia ele chorou dentro do carro dele porque ele percebeu que aquilo se tratava de uma humilhação pública e não de um reconhecimento. E ele nem precisava disso porque ele já era reconhecido, ele já tinha toda uma carreira concretizada e por conta daquele julgamento que estavam fazendo com ele, as pessoas resolveram acreditar que ele era um pedófilo. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu percebia, todas as vezes que ele queria dizer não, acontecia uma coisa ruim. A questão daquela turnê mundial que ele ia fazer, ele não tinha condição física nenhuma de fazer uma turnê mundial. Ele não tinha mais força, mais físico para aquilo. E mesmo assim ele tentou fazer acontecer. Ele foi contra o próprio estado de saúde dele. E aí ele foi tentar fazer aquela turnê e deu no que deu. Ele acabou falecendo daquela maneira que todos sabem. Então, toda vez que eu percebo na história dele, toda a carreira dele, que ele queria dizer não, ele não queria ter ido naquele lugar, ele não deveria ter feito isso, acontecia uma coisa, eu chamo de sobrenatural, eu chamo de ataque, né, contra a própria pessoa dele, porque ele mesmo não tinha uma certa dificuldade de colocar um limite ali sobre a vida dele. Como Freud diz, todo excesso esconde uma falta. E que falta que o Michael Jackson tinha? A falta dele foi de carinho, de respeito com o limite da condição física dele. Quando ele estava cansado de um show, ele queria dormir, ele não podia, o pai dele queria fazer ele, mas os irmãos dele ensaiar. Mas para você ver que cada pessoa, o sintoma vai agir de uma maneira diferente. Porque os irmãos dele teve o mesmo contexto, só que o Michael Jackson, ele era uma pessoa muito sensível, e eu acredito que ele era a pessoa que mais apanhava ali naquela família, porque ele percebia que tinha alguma coisa errada. Ele era sensível e observador o suficiente para perceber que aquilo não estava certo. Então é isso, gente. E eu citei os meninos do BTS por quê?
porque eu tenho uma conta do fã-clube e tudo lá no meu Instagram. Eu tenho uma conta que é para quem gosta de tarô. Eu estudo tarô, eu gosto de tirar cartas, né? Essa minha parte mais esotérica. E tenho essa minha página só para falar sobre psicanálise. E eu não gosto de ficar, toda a vida eu sou assim, eu gosto de falar sobre vários assuntos, eu sou aberta para ouvir sobre vários assuntos, eu sou uma pessoa assim que sou conectada com coisas diferentes. Então eu nunca fico numa coisa só, porque eu era proibida de muitas coisas. E tinha uma mente, uma consciência bastante limitada, voltada para uma única coisa. E depois que eu comecei a estudar, eu quis saber sobre tudo, eu quis estudar sobre tudo, e não ficar fechada numa bolha, como se existisse uma única verdade absoluta. E eu percebi que a humanidade é assim, ela é dividida, ela tem padrões ali, culturas diferentes. Então, a gente precisa ouvir sempre o que é diferente para a gente poder compreender e não colocar a nossa lupa para compreender o outro. Porque eu sou de uma determinada religião e eu não posso colocar a religião da outra pessoa na mesma linha de raciocínio da minha. Se na minha religião eu acredito em demônios, na outra religião a pessoa fala que não acredita em demônios, que não tem demônios na outra religião, então eu não posso dizer aqui que a minha religião ou que a religião dela é coisa do demônio, porque na minha concepção, tudo que não for Deus, tudo que não for Jesus, é uma coisa ruim. Então, quando você passa a estudar sobre todas as coisas, você começa a ter um determinado cautela e respeito para olhar o que é diferente, o que é do outro. E tentar entender o que é esse padrão de comportamento, o que são aquelas coisas, por que a pessoa chegou àquela crença, àquele nível ali de entendimento, né? E tem coisas que não dá para concordar, tem coisas que você percebe que a pessoa tem uma certa dificuldade em sair daquela bolha que ela criou ao redor dela, é tipo uma redoma, né? Você não pode chegar e já querer cortar a bolinha da pessoa de uma vez. Você tem que ir de passo a passo, né? Mostrar para ela que é possível que exista outra forma de enxergar, né? Então é isso, gente. O filme, quem não assistiu o filme do Michael Jackson, vai assistir, porque eu achei muito, muito bom. Teve gente que não gostou, por quê? Porque é aquele mega fã do Michael Jackson, que sabe tudo sobre a vida dele, e acha que deveria ter colocado mais coisas, deveria ter colocado menos coisas, ou sei lá. Para mim, o importante foi a mensagem que o filme passou para mim, que eu pude perceber. A maioria das pessoas ficaram com muita raiva do pai do Michael Jackson, porque ele cresceu com outro tipo de vida. Então, ele aprendeu, ele absorveu a educação que ele teve daquela forma rígida, e ele quis repetir isso na dinâmica com os filhos. Então, é isso. Quantas pessoas elas acabam repetindo esse processo e acaba trazendo um prejuízo psicológico ali na vida de um filho. Ou então você mesmo pode observar na sua própria existência quanta coisa você já passou e se colocar no lugar do Michael Jackson também, porque eu tenho certeza que tem muita gente que cresceu em famílias controladoras dessa forma aí. Tem muita gente que cresceu com pais assim.
autoritários, não dava carinho. Eu acho um absurdo que ele não podia nem chamar o próprio pai de pai, porque o pai não queria dar essa intimidade para os filhos. Ele tratava os filhos como se fosse o funcionário dele. Ele é o patrão que dá ordem e os filhos eram funcionários. Então, imagine aí o estrago que isso causa na mente da pessoa.